A Selic está batendo 11,25%. E aí, você acha que vale a pena tirar o seu dinheiro dos investimentos variáveis para colocar na renda fixa? O que acontece quando a taxa Selic cai e quando a taxa Selic aumenta? Você sabe o que fazer? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar o que você precisa saber sobre a taxa Selic. Primeiro, como a taxa Selic impacta na economia. Quando a taxa Selic sobe, desestimula o consumo, os juros de empréstimos e financiamentos também sobem, ou seja, para quem quer investir em comprar uma casa, em financiar um carro ou algo do tipo, os juros vão estar lá em cima também. E automaticamente a renda fixa se torna atrativa para os investidores. E quando a taxa da Selic sobe, também temos a queda da inflação. Se você quer saber sobre a inflação, vou deixar um card aqui para você saber tudo sobre a inflação. Então tá, eu já expliquei o porquê que a taxa Selic impacta na economia quando ela sobe. E quando ela cai, você sabe o que impactua no mercado? Quando a taxa Selic desce, estimula o consumo e o crédito. Os juros de empréstimos e financiamento também desce, ou seja, estimula os consumidores a fazer financiamento, empréstimo para construir o seu negócio ou conquistar algo, como um carro, uma casa, algo do tipo. E com isso, a renda variável se torna também mais atrativa. E por que a renda variável se torna mais atrativa para os investidores? É o seguinte, quando a taxa Selic sobe, eles tiram o dinheiro da renda variável e colocam na renda fixa, porque vão estar rendendo um pouco a mais do que a renda variável. E automaticamente os valores da renda variável caem. E com isso também contribui com a queda do desemprego. A Selic é conhecida como a taxa básica de juros da economia. Ela causa um impacto direto na economia do país e automaticamente na vida das pessoas. Ela influencia, por exemplo, as finanças de uma família, pois impacta os juros pagos quando se faz um financiamento ou um empréstimo, além de mexer com os rendimentos de quem tem dinheiro investido, seja na poupança ou em títulos públicos, entre outros tipos de investimento. Mas primeiramente, você aí sabe o que é a taxa Selic? A Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Ela é uma taxa básica de juros usada pelo Banco Central para influenciar outras taxas de juros do país, praticada por bancos e demais instituições do sistema financeiro. Ela existe para definir, por exemplo, o quanto o consumidor pagará por fazer um empréstimo, ou também vai definir o valor que o investidor receberá por algum título adquirido. Por conta da eficácia que o sistema Selic garantiu ao Banco Central do controle sobre as reservas bancárias, a taxa Selic foi adotada em março de 1999 como a única para indicar os juros do país. Antes disso, o Banco Central usava o sistema de banda de juros, que hoje foi extinto. Já te expliquei o que é a taxa Selic, mas você sabe o porquê a taxa Selic ela aumenta e o porquê ela diminui? De forma geral, a taxa Selic, por ser o principal instrumento para conter a alta dos preços, ela sobe quando a inflação do país também está elevada. Assim, ela atua desestimulando o consumo e os investimentos produtivos, aumentando os juros de financiamentos e empréstimos e automaticamente deixando a renda fixa mais atrativa para os investidores, ou seja, dado a maior rentabilidade oferecida para o investidor e, consequentemente, abaixando a inflação. E o porquê que a taxa Selic diminui? Por outro lado, quando o país está com a inflação controlada, a Selic é reduzida com a intenção de estimular os consumidores a consumir e fazer empréstimos e financiamento, ou seja, aumentando o crescimento econômico do país. E isso ocorre devido à taxa Selic atuar induzindo o consumo e o crédito no país. Combinado a isso, os juros e os créditos ficam mais atrativos e automaticamente a renda variável também. E com o crescimento da economia, a taxa de desemprego também diminui, tendo em vista a maior necessidade de mão de obra para atender no período de economia elevada. Sabendo de tudo isso que eu te expliquei agora, quem que define a taxa Selic? A taxa Selic é definida nas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e elas acontecem em intervalos próximos de mais ou menos 45 dias. Vale ressaltar aqui também que o Copom ele é formado por 8 diretores, sendo a
cada ano 2 diretores substituídos. Além disso, o presidente do Banco Central do Brasil, os quais definem a taxa de juros ao longo de 2 dias de reunião, sendo que após o seu término, a taxa definida é divulgada e passa a vigorar no dia seguinte. E já na terça-feira seguinte à reunião é divulgada a ata do Copom, a qual representa o fim do período de silêncio dos diretores e do presidente do Banco Central, que se inicia na quarta-feira anterior à decisão da taxa de juros. Por fim, vale destacar que aumentar, diminuir ou manter a taxa Selic depende de como o Copom avalie os riscos e as oportunidades no cenário macroeconômico. Mas aí eu deixo a pergunta e você escreve aí no comentário: o que se esperar da taxa Selic até o final do ano de 2024? Será que temos cortes ou ainda vai ter mais uma alta nos próximos meses? E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém para saber o que é a taxa Selic, o porquê ela aumenta, o porquê diminui e o porquê se mantém na média, e com isso ganhar conhecimento no mundo financeiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, valeu, fui!